E o tema que nós vamos falar hoje é como desenvolver a segurança emocional na área profissional. Olá, bom dia para quem está chegando aqui. Bom dia Célia, bom dia para todo mundo. Cosme Santos, bom dia para todo mundo que está entrando. O tema está fixado, na da live está fixado aqui nos comentários, tá? Para quem está entrando agora. Um pouquinho, gente. E o que que seria isso? Para quem me segue aqui, para quem assiste as minhas lives com frequência, sabe que eu gosto de contextualizar o tema antes de entrar num aprofundamento mesmo do tema, antes de explanar o tema aqui de uma maneira mais profunda. E o que que seria isso, né? A segurança. A segurança é aquele lugar onde você sente que você não corre risco, que você tem estabilidade, tem uma firmeza interna. Então, é a ação ou o efeito de tornar-se seguro mesmo, né? Ou então é aquela qualidade de não de ter uma sensação mesmo de que está tudo certo, de que não há perigo, de que existe uma proteção ali para você. Isso referente ao dicionário, tá, gente? Daqui a pouco eu vou trazer aqui a minha visão de segurança emocional na área profissional. E o que que é a área profissional? É o trabalho, né? A atividade que a gente exerce. É aquilo que a gente faz para sobreviver ou que a gente faz por prazer e por sobrevivência. Tem um lugar que é quando a gente encontra a união do trabalho, que nos dá a sustentação, que nos dá uma remuneração ou um salário fixo, fazendo o que a gente ama, né? É um grande presente da vida, porque muitas pessoas fazem, exercem uma atividade profissional sem amar aquilo que faz, muito por uma necessidade, né? Por uma questão financeira, única e exclusivamente financeira. Bom dia, Marli. E aqui, quando a gente consegue realizar algo que a gente ama e que a gente tem um dom, quando a gente une ainda aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente tem o dom de fazer e a gente pode ser remunerado por isso, é maravilhoso, né? É um grande presente da vida. E isso não se constrói à toa, não cai do céu, né? Não chega de... Para algumas pessoas pode até dar a sensação que chegou de presente, ou que caiu do céu, ou que a pessoa tem muita sorte, mas eu não acredito que seja sorte, eu acredito, como eu sou espírita e acredito em outras vidas também, eu acredito que seja uma construção. Isso pode em alguns momentos acontecer? Pode, o universo conspira a nosso favor, sempre que a gente está com o coração aberto e sempre que a gente se coloca em movimento. Não basta estar com o coração aberto, a gente precisa se colocar em movimento. Isso significa, a gente precisa querer buscar aquilo que a gente quer, aquele desejo, a gente precisa se responsabilizar, né, por construir a vida que a gente quer. Então, aqui agora eu vou entrar num tema que seria, eu já entrei, na verdade, né, sobre a minha visão de segurança emocional na área profissional. Então, aqui o que que seria essa segurança? Seria a gente unir esse lugar de confiar nos próprios recursos, de reconhecer as próprias capacidades, ao mesmo tempo que abraça a nossa humanidade, que é imperfeita, limitada, mas em evolução. Isso significa entender que a gente não é perfeita, né? Que nós não temos o dom da perfeição como ser humano, mas nós temos capacidade de evoluir dia a dia, de acordo com aquilo que a gente busca e que a gente se compromete. Então, aqui precisa haver um comprometimento para que haja segurança emocional na área profissional. E que comprometimento seria esse, né? Em primeiro lugar, a gente entender que o trabalho hoje em dia ocupa cada vez mais espaço na vida da mulher. Se a gente olhar para trás, né, para alguns anos atrás, por exemplo, a época da minha avó, tá? Na época da minha avó, as mulheres ficavam em casa, né? O trabalho, vamos colocar assim, da mulher
não era remunerado, mas não deixava de ser um trabalho. Porque se você olhar para suas avós, talvez até para os seus pais, não sei quantos anos você tem, né, mas as mulheres ficavam em casa e cuidando dos filhos, né, da casa, das atividades do lar, cuidando do marido também. E o marido, bom dia, Jerusa, e o marido era aquela pessoa que trazia, que provia as coisas, que sustentava financeiramente a casa. E nós passamos muito tempo da vida, nós que eu falo, a nossa ancestralidade, a nossa cultura, passou muito tempo, colocando a mulher nesse lugar, né, mulher é dona de casa, é do lar, vamos dizer assim, e o homem é o provedor. E ao longo do tempo, as coisas foram mudando, houve um movimento feminista, a mulher quis ocupar um lugar no mundo, também na vida profissional. A mulher quis encontrar o seu próprio dom, encontrar uma condição também de sustentar a si mesma, né? Não depender única e exclusivamente do sustento do marido. Isso, por exemplo, aconteceu na minha família. Minha mãe teve uma vida profissional e tem ainda uma vida profissional, né? E o meu pai também era o provedor, então as coisas foram mudando. Se eu olho para trás, para minha avó, minhas avós, elas eram do lar realmente, né? Meus avós eram os provedores e elas cuidavam dos filhos e da casa, da organização da casa, porque é um trabalho também, tá, gente? O trabalho também acontece ali. A diferença é que é um trabalho não diretamente remunerado, né? Quem é do lar, quem cuida dos filhos, fica lá com essa função, que é árdua muitas vezes, especialmente se a mulher tem muitos filhos, né? Gerir uma casa é como gerir uma empresa, né? Guardando as devidas proporções, mas precisa ter um olhar, né? De fazer uma gestão de pessoas, por exemplo, o marido com os filhos, se tem uma empregada para ajudar, se não tem uma empregada, se tem empregada mais uma faxineira, mais uma passadeira, se tem mais pessoas ali na função da casa, ou se a mulher é sozinha, né? No cuidado da casa e dos filhos. Então tem muitas coisas ali para gerenciar. Mas ao longo do tempo, a mulher foi se despertando e se interessando por sair desse lugar de só ficar em casa cuidando, só parece pouco, né, porque é muito, mas de ficar em casa cuidando dos filhos e também despertar esse interesse por uma vida profissional, por despertar um interesse para ter também um sustento. E aos poucos a mulher foi se introduzindo no mundo do trabalho mesmo. E começou com, às vezes, as mulheres fazendo algo manual, né, as mulheres começaram a encontrar o seu dom e, de repente, fazer isso já acontecia antes, que era um crochê ou um bordado, que as mulheres faziam para os filhos, a mulher costurava, né, fazia o crochê para confeccionar a roupa dos filhos, ou uma blusa para ela, uma blusa para o marido, isso já vem lá de trás, as tecelãs, mas antes não era remunerado. E com o tempo as mulheres começaram a compreender que aquele trabalho também poderia, ser remunerado. Não só esse trabalho, mas esse trabalho manual foi muito o início, né, da vida profissional da mulher, vamos colocar assim. Depois a mulher foi ocupando outras áreas, cada vez mais ocupando outras áreas. Então hoje, a mulher ocupa, por exemplo, na engenharia, que antes só tinha homens, hoje a mulher também é engenheira, a mulher vai para uma obra, a mulher está envolvida em outros tipos de engenharia, engenharia alimentícia ou tecnológica. A mulher foi ocupando cada vez mais espaço, né? Hoje tem mulheres, muitas mulheres médicas, por exemplo, ou de todos os tipos de trabalho. Hoje tem mulheres pegando trabalho braçal, às vezes trabalhando em obra mesmo, sabe? Como ali na função de antes só tinham pedreiros, né? Homens que botavam a mão na massa, fisicamente falando. Hoje as mulheres estão em todos os lugares. E aqui eu quero falar de 2 pontos, 3 pontos, na verdade, que eu acho extremamente importante antes da gente entrar na questão propriamente dita de como desenvolver essa segurança, tá? Primeiro ponto, a gente ainda vive numa cultura patriarcal, ou seja, uma cultura machista. E essa cultura machista ainda olha para a mulher como se a mulher
Isso está mudando, tá, gente? Isso está mudando. Mas dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, ainda carregamos o patriarcado, que é esse olhar do machismo mesmo, de pensamentos machistas, atitudes machistas. E isso não está só dentro do homem, está dentro de nós também, porque nós somos criadas em famílias que têm uma cultura machista. E pode ser diferente? Ah, pode ser uma família que tem o feminismo muito aflorado? Pode. Mas o que eu quero dizer aqui é que nenhum dos polos fixar no machismo ou fixar no feminismo é saudável. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Então, famílias que são muito machistas, mulher não pode ocupar determinados cargos, né? Um cargo de liderança de uma presidência de uma empresa, por exemplo. Ah, esse cargo não é para mulher. Ou, ah, a mulher não pode ser jogadora de futebol. Eu já estava até contando, eu estou com uma amiga aqui em casa e estava contando para ela que, não sei se foi para ela, se foi para o meu namorado, que eu quando jovem, né, tipo adolescente, eu jogava futebol numa época que ninguém jogava futebol. Hoje tem time de futebol feminino, né, nas Olimpíadas, mas não, eu jogava futebol numa época que não existia futebol. Ninguém jogava futebol. Eu e as minhas amigas, a gente tinha o sábado de manhã para jogar futebol. E era muito engraçado, porque era um futebol completamente diferente, a gente estava aprendendo a jogar futebol. Então, o futebol masculino, os homens dão passe, né? Tá aqui, passa para lá, passa para o zagueiro, passa para o atacante, vai passando até chegar no gol. A gente não, a gente era um bolo andando atrás da bola, sabe? Todas as mulheres atrás da bola, não tinha passe. A gente não sabia jogar futebol, mas a gente queria despertar aquilo. Bom dia, Eliane, bom dia. A Jerusa tá falando que também jogava futebol aqui, ó. E era muito engraçada a característica do futebol que a gente jogava, era top, né, Jerusa? Eu também achava maravilhoso. E as características dos homens, né? Até que alguém, um irmão de uma amiga nossa, ou um tio, agora não lembro quem era, acho que tiveram os dois, como resolveram ser nossos técnicos, para ensinar a gente a jogar bola. Aí a gente começou a aprender a dar passe. Ah, tá aqui, jogar para lá, até fazer gol e tal. Mas eu lembro que o meu pai me levava para o futebol. Ele que me levava de manhã. Mas ele ia falando na minha cabeça que futebol não era esporte para mulher. Ele falou: olha, futebol não é para menina, futebol é muito bruto, futebol tem pancadaria, futebol tem batida, cai, machuca, né? E eu lembro de um dia, gente, pensa numa pessoa que estava aprendendo, a gente estava todo mundo aprendendo, né? E lá no meu início, depois a gente começou a ficar até boa no negócio, vamos dizer assim. E a gente jogava todo sábado, e era uma delícia. Mas lá no início, teve um dia que eu fui chutar a bola, chutei o chão, quebrei o dedão do pé. Quebrei mesmo. E aí, quando eu cheguei, e meu pai é ortopedista, então quando eu cheguei em casa com o pé todo inchado, tive que ficar lá do lado, botando gelo e tal. Eu cheguei em casa com meu pai inchado e quebrei, né, o dedão quebrado, eu fui fazer raio-x, o dedão estava quebrado. O meu pai falava comigo: tá vendo, minha filha? É por isso que eu tô falando, o futebol é um esporte agressivo, o futebol tem, a gente machuca, futebol cai, futebol tem trombada, futebol tem ruptura de ligamento, e ele achava o corpo feminino, né, naquela época, ele achava o corpo feminino frágil para poder ter embate físico. E a gente não tinha tanto embate físico, porque a característica do jogo, hoje o feminino tem até, né, o time de futebol feminino tem esses embates físicos que tem no masculino. Mas naquela época a gente não tinha tanto, a gente não tinha essa coisa do querer ganhar. A gente tinha, cada time ali queria ganhar, mas a gente tinha um cuidado, a gente não entrava de corpo, né, batendo o corpo, disputando bola como o homem disputa. A gente ia mais pela diversão, pela alegria, pelo prazer de jogar fazer um esporte que na nossa época ninguém fazia, né? O meu grupo éramos 15 meninas, éramos as únicas que faziam ali. Então, isso que eu chamo de pensamento machista, porque a nossa cultura é uma cultura patriarcal. E eu conversava com meu pai e falava: eu quero, eu vou. Minha mãe apoiava também. E, na verdade, meu pai tinha uma pré-ocupação, ele nunca me impediu de fazer nada, né? O que eu queria, ele conversava comigo num lugar de pré-ocupação, né? No lugar de falar: cuidado, porque o seu corpo é frágil, cuidado, porque o esporte é agressivo, né? E depois o meu irmão também, que é homem, você vê que tem um lugar de cuidado de pai também, meu irmão que é homem, ele começou a lutar jiu-jitsu,
e ele, né, foi campeão e se tornou faixa preta, mas o meu pai não ia assistir às lutas do meu irmão, porque ele tinha muita gastura de ver aquele embate, de saber como médico que machuca, né, que às vezes luxa um ombro, que machuca aqui, torce um pé, não sei o quê, e faz parte. Ele não ia, né, porque ele não conseguia eh, ver um filho passando por uma dificuldade ali, uma possível possibilidade de machucar. Então ali tem um lugar do pai protetor e tal, e também tem um lugar de que é uma separação, um pensamento machista, e que a gente muitas vezes carrega dentro da gente sem perceber. Então, um ponto é, a nossa cultura ainda é machista em transformação, não é mais tão machista como era antigamente. Daqui a pouquinho eu leio os comentários, tá, gente? Mas é ainda machista. E surgiu um movimento que ainda surge, e está muito forte, que é um movimento contrário. Quando um movimento atinge o seu polo máximo, surge um movimento oposto, com uma força parecida ou uma busca de uma força igual para chegar num novo movimento que é o equilíbrio. Então, tudo na vida tem 2 polos, 2 lados. Eu vivo falando aqui das polaridades, né, eu vivo falando aqui, dos 2 lados da mesma moeda que se complementam, que apesar de serem opostos, fazem parte de uma mesma moeda, assim também é na vida. Então, apesar do machismo ainda existir, está surgindo um movimento forte, que já surgiu há um tempo, mas que hoje fica uma disputa entre, né, esse pensamento machista e o feminista. E o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa encontrar um equilíbrio, e nenhum dos 2 polos é saudável. Quando vem um pensamento machista, ele deprecia a mulher. Ele coloca a mulher numa condição de vulnerabilidade, vamos colocar assim, de fragilidade ou até de incapacidade para ocupar determinadas áreas profissionais, para ocupar determinadas profissões mesmo, né? E deprecia a mulher, como se a mulher não fosse capaz, por exemplo, de jogar futebol porque eu tenho um corpo frágil. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Mas quando surge um feminismo, na contrapartida desse machismo, o feminismo também deprecia os homens. Então, se a gente for olhar, nós carregamos muito preconceitos com alguns homens, até na área profissional. Um exemplo, cabeleireiro. Cabeleireiro era uma profissão que antigamente tinha muito mais mulheres do que homens, hoje tá, não sei como é que está a porcentagem, porque eu não olhei, mas hoje a gente sabe que tem muitos homens cabeleireiros, mas existiu uma tendência nossa, de um pensamento que, assim, que é um pensamento machista, tá? Não é um pensamento feminista, mas é um pensamento machista que fala assim, todos os homens que são cabeleireiros são homossexuais. Isso é um pensamento limitador. E não, existem muitos homens, eu conheço, meu cabeleireiro mesmo é homem mesmo, tem filho, já foi casado, namora, né, com uma mulher, é um homem, e o irmão também, e corta cabelo, e são cabeleireiros. Então, são pensamentos que excluem, fazem uma exclusão da pessoa em si. Um pensamento feminista que deprecia os homens é quando a gente diz assim, os homens não prestam, os homens não têm sentimento, os homens só querem saber de aproveitar das mulheres, os homens são X, Y, Z. A gente deprecia o masculino tanto quanto o masculino deprecia o feminino. Nenhum desses 2 polos é saudável. Obrigada aí, gente, eu nunca lembro de pedir os coraçõezinhos, vocês lembram de acionar, né, de clicar aí, me ajuda a compartilhar essa live para mais pessoas, depois eu vou contar uma história dessa própria live, da minha relação profissional, dessa live. Eu acho muito bonito o universo, né, o universo ele sempre abre uma porta para a gente conhecer e trabalhar o tema que a gente está trazendo, é muito interessante isso. Eu não acredito em coincidências, então essa live de hoje não foi divulgada, não deu tempo de eu divulgar e depois eu vou contar para vocês como é que é a questão da vida profissional do lado de cá, né? Para a gente entrar propriamente no tema. Quer dizer, nós já estamos no tema, né, gente? Mas aí eu vou falar o como desenvolver daqui a pouco. É muito importante trazer esses contextos antes de falar o como. Então, aqui a gente também deprecia o masculino, quando a gente pensa que o masculino é um pensamento machista, que como feministas carregamos intrinsecamente, porque como yin e yang,
um polo sempre contém o outro. Então, o feminismo em exagero contém dentro dele a sementinha do machismo e vice-versa, numa busca do equilíbrio, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é esse, e nós ainda, apesar de já termos evoluído nisso, vivemos num mundo machista, né, num mundo onde a cultura patriarcal ainda é muito presente. Então, mulheres enfrentam desafios e preconceitos quando ocupam cargos de liderança, por exemplo, são muito comparadas com os homens. Os homens depreciam muito a questão da mulher, por exemplo, ter menstruação, ter TPM, né, essa tensão que a gente passa antes de menstruar, e aí, às vezes, não contratam mulheres, porque mulheres engravidam. Então, existe ainda um lugar, né? E também olha para uma mulher, por exemplo, quando chega um executivo, um diretor de uma empresa e é um homem, há uma tendência de ter um olhar mais natural, mais respeitador por aquele presidente daquela empresa, né? E aí, quando é uma mulher que chega, né, ocupando o cargo de presidência, muitos homens, às vezes, olham e criam inconscientemente uma certa resistência àquilo, sabe? Como se, o que essa mulher está fazendo aí? Sabe? Ai, lá vem mulher. Não vai ser tão boa quanto um homem. É um pensamento que às vezes é inconsciente, mas muitas vezes é consciente. Até a mulher, de repente, abrir a boca e mostrar todo o potencial que ela carrega. Aí o jogo vira, né? Aí os homens passam a olhar para, nossa, e às vezes surgem fatos, uma mulher falando assim, uma mulher ocupando um cargo assim, como se fosse algo extraordinário, né? Então, o primeiro ponto é esse, nós ainda trazemos uma cultura patriarcal dentro de nós. E nós precisamos ter um olhar atento para isso, para quê? Para a gente se preparar, porque faz parte ainda da nossa vida esse olhar. E aí eu vou falar como se preparar para isso daqui a pouco, porque é a vida como ela é, gente. A gente tem um ideal na nossa cabeça, que seriam todas as pessoas iguais, homens e mulheres com os mesmos direitos, ocupando o cargo que bem entendesse, tendo a mesma admiração. Um mundo ideal, que eu acho que um dia a gente vai chegar lá, mas ainda nós estamos longe disso. Então, como lidar com o mundo real é que nós vamos tratar aqui nessa live, tá? O outro ponto é que também tem no patriarcado, mas tem muito dentro do feminino, é que mulheres são muito competitivas, tá? Nós temos isso mesmo que não seja no âmbito profissional, tá? Então, vamos supor que você tem uma amiga, um grupo de amigas, e de repente a prima de uma amiga, a cunhada de uma amiga, ou sei lá quem de uma amiga chega. Peço desculpa aí, gente, a Lúcia como ela é, faz parte dos vizinhos com seus cães, né? Eu amo cachorro e então faz parte aqui do ao vivo. Então, vamos voltar aqui para a gente não, para eu também não me perder, né, no que eu estou falando. Então, o lugar que a gente ocupa, eu até me perdi já, gente. Espera aí que eu vou precisar de um tempinho para lembrar. Me ajuda aí a lembrar o que eu estava falando. Lembrei. A água para mim é um ponto de lembrança, não só da tosse, mas também quando eu preciso lembrar, a água me ajuda. Então, fica aí uma dica para vocês. Conectem com alguma coisa que dá um tempo para vocês esfriarem a cabeça, lembrar do que você estava falando. Então, estava falando aqui, né, da gente ocupar um lugar. Peraí, que agora é a garganta mesmo. Olhar para um lugar que nós carregamos como feminino da competição. Então, você está lá com uma amiga, de repente chega a cunhada, chega a prima, chega alguém, né, referente a uma outra mulher do grupo, e é uma mulher muito bonita. Tá? Quando chega uma mulher muito bonita no um grupo de mulheres, automaticamente cria, quando a gente não está com o feminino saudável, tá? O feminino saudável precisa ser alcançado, precisa ser trabalhado. Quando a gente está ainda no feminino que a gente chama assim, não trabalhado, adoecido, aquela mulher chega muito bonita no grupo e torna-se uma ameaça. Nossa, será que meu marido vai se encantar por ela? Será que meu namorado vai ficar olhando para ela? Será que no grupo, quando a gente sair nos bares, vai todo mundo olhar para ela, ninguém vai olhar para mim?
O ser humano carrega uma certa competição, isso também faz parte do feminino, não só do masculino. E se a gente for pensar, tem a ver com cultura patriarcal, tá? O homem, o masculino, compete muito, às vezes, por um cargo de liderança, por ocupar um lugar, assim, de destaque no sucesso da vida profissional. É um lugar que compete muito. Mas o masculino, apesar de também carregar uma competitividade, ele é mais honesto na competição, ele é mais claro, mais verdadeiro quando está competindo, e é mais fácil um homem resolver uma competição. Então, homens, eles vão lá, discutem, falam no cara a cara e resolvem, às vezes não se entendem, não se entendem, tá definido que não se entendem, vão lidar com isso de alguma maneira, ou resolvem, amigos que competem, de repente vão lá e conversam, resolvem e pronto, passa. O feminino tem uma característica de competitividade um pouco mais velada, é aquele lugar que a gente traz uma certa falsidade mesmo dentro de nós, que é um lugar assim, nossa, você tá linda. E aí lá dentro você tá falando assim, nossa, roupa não tem nada a ver com nada. Mas aí fala para aquela mulher que tá linda, para ganhar a confiança dela, mas por trás tá falando mal, tá olhando para ela com medo dela ocupar o seu lugar. Se aquela mulher tem um lugar de destaque em relação ao que você queria ter, surge uma inveja, mesmo sendo amiga, e aí tem uma dificuldade, às vezes um afastamento, às vezes uma dificuldade de ser honesta, de tentar ir falar, né? Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês entenderem na prática o que eu estou falando. Um tempo atrás, uma semana, 2 ou 3, não me lembro, uma pessoa me mandou um direct me pedindo ajuda para resolver uma questão profissional. E ela contou uma história que é o seguinte: ela era amiga de uma pessoa no trabalho, elas se davam super bem, eram amigas que saíam, que conversavam, que compartilhavam momentos da vida, até que essa pessoa que me mandou um direct subiu na empresa, ocupou um cargo maior do que essa amiga. E ali a amizade começou a ficar truncada. Essa pessoa aqui, que era amiga dessa que me mandou, vou colocar aqui um nome fictício, tá? Vamos supor que a Maria tenha me mandado essa mensagem compartilhando essa dificuldade, me pedindo ajuda para resolver essa questão. E a Bia era a amiga dela, que antes estavam as duas no mesmo patamar, vamos colocar assim, dentro da empresa, e a Maria evoluiu, né? Se tornou aqui uma pessoa num cargo superior ao da Bia. O que que aconteceu? Antes, essa Bia que era no lugar superior da Maria, tá? Antes a Bia nem estava no mesmo patamar, agora que eu me lembrei. Antes a Bia ocupava um lugar de superioridade à Maria. E aqui existia uma relação de amizade, um olhar da Maria de admiração e de amizade, de compartilhar. Aí esse jogo, vamos colocar, essa palavra não é muito boa não, mas a vida trouxe uma oportunidade diferente. A Maria ganhou uma promoção e ocupou um cargo maior do que o da Bia. Ali começou o problema. As duas começaram a competir. A Maria se sentindo muito insegura com os ataques da Bia, porque a Bia começou a fazer ataques diretos, por exemplo, em reuniões. Questionava a conduta da Maria o tempo todo. A Maria trazia uma proposta, uma ideia, a Bia batia de frente. Começou uma disputa ali, tá? Que estava bem clara, pelo que ela me contou, eu já falei, tá acontecendo uma disputa, ela falou, é isso mesmo e tal, e que trazia um constrangimento, especialmente para Maria, que sentia que a sua força minava quando a Bia atacava ou trazia comentários maliciosos para desestabilizar a Maria. E aqui a gente pode ver a insegurança que surge aqui, nos dois lados. Se a Bia se sentisse segura de verdade, se ela reconhecesse suas potencialidades, ela não temeria, né, a promoção da Maria. Ela não precisaria atacar a Maria para se sentir importante. Ela aceitaria, né? E ali as duas poderiam fazer uma troca de conhecimento, uma poderia ajudar a outra, e ambas poderiam crescer com isso. Mas não foi o que aconteceu. E a Maria se sentia desestabilizada, apesar de ocupar um lugar, né,
de um lugar de, como é que fala? Superioridade no momento, um cargo maior, vamos colocar assim, um cargo superior dentro da empresa, ela se sentia instável e insegura por medo do que o ataque da Maria, ela não tinha uma resposta pronta, toda vez que ela era atacada, ela sentia muita dificuldade de responder a Maria, gerava um clima ruim na reunião, e a Maria se sentia insegura, atacada, não tinha uma resposta pronta, não encontrava dentro delas a capacidade de responder a isso. Então, essa competitividade que eu estou falando, mas o masculino compete de outro jeito, o feminino compete depreciando muitas vezes a pessoa. Isso pode acontecer no masculino? Pode, mas a competição do masculino é diferente dessa que eu estou trazendo aqui. Tá? Pode até acontecer em algum momento a mesma competição, o mesmo tipo de competição, mas é um pouco diferente. A mulher, ela se sente como se ela se sentisse inferior. É o que aconteceu com a Bia, ela se sentiu inferior e por se sentir inferior, sabe aquele ditado, o ataque é a melhor defesa? Ela começou a atacar a Maria para desestabilizar, e a Maria estava completamente desestabilizada e me pediu ajuda para resolver essa questão. E eu vou falar como resolver essa questão daqui a pouco, tá? E aí a gente precisa ter esse olhar, para ver como é que você, ocupando um cargo, tá? Qualquer que você escolha, quando você vai para o ambiente de trabalho, você precisa se preparar e trabalhar a sua confiança interior, para não estar num lugar de vulnerabilidade, de instabilidade. E até poder estar nesse lugar, não é não estar, mas é saber passar por ele, é saber encontrar uma resposta, é, é saber lidar com a situação sem perder o centramento, o senso de equilíbrio interior, tá? Então, é muito importante conhecer esses pontos e estar ciente de que eles acontecem na vida, né? E que faz parte, que é preciso aprender a lidar com isso para crescer. Eu penso nisso como se fosse uma prova. Sabe quando a gente está na escola? Vamos fazer uma analogia aqui. Quando a gente está na escola e a gente passa da primeira série para a segunda, para a terceira, para a quarta, vai para a oitava, vai para o científico, cada vez que a gente sobe um degrau, né, na escola, no aprendizado, a gente tem desafios. Novos desafios, desafios maiores do que antes. Quando a gente entra lá no maternal, a gente entra para aprender a socializar. Tem o horário de dormir, é só brincadeira, horário de cantar, vai crescendo, aí começa às vezes a, a, a contribuir com a merenda, aí tem escolas que são, né, que trazem a questão de fazer a própria merenda e começam a escolher alunos para ir lá ajudar na merenda, o aluno se sente importante naquele dia, e é difícil para aquela criança, e depois a criança se sente importante porque ela fez a merenda, né? Ela ajudou a fazer a merenda, então para ela eu fiz a merenda, e ali a gente vai evoluindo. A vida também é assim. E quando uma mulher entra no meio profissional, ela precisa entender que ela vai passar por determinados desafios, que ela não vai agradar a todo mundo. Então, é aqui encontrar um equilíbrio entre o nosso lado humano, imperfeito, limitado, em evolução, e as potências internas que a gente carrega, para que a gente não desestabilize, porque a mulher tem um desafio maior do que o homem. Muitas e muitas vezes a mulher ocupa um cargo profissional e é casada, e tem filho, e também gerencia a casa, ou seja, ela acumula funções, né? Hoje os homens estão mais participativos dentro da família, e isso é muito importante, porque está acontecendo um equilíbrio, né? Senão a mulher fica muito sobrecarregada. Ela está lá com todos os afazeres que ela tinha antes, quando ela, lá na nossa ancestralidade, era só um lugar, era só não, porque é muito, tá, gente? Parece que é pouco, mas é muito. Gerir uma casa não é fácil, né? Quem é mulher aqui, que está aqui, né? Vocês que são mulheres que não compartilham, a gente sabe que não é fácil. É ir no mercadinho, é ir no açougue, é no supermercado, acabou isso, acabou aquilo, tem que coordenar a compra. É uma logística também que tem que fazer, porque tem que ir no trabalho, que horas que vai passar no mercado, que horas que vai voltar no mercadinho, tem a fruta para comprar e tem a orientação para fazer. Se não tem ninguém para ajudar, é chegar do trabalho, ir e fazer o almoço do dia seguinte, o jantar da noite. Então, é um acúmulo de funções.
E é muito importante a mulher aprender a equilibrar isso, porque muitas vezes, eu vejo isso acontecendo muito, as mulheres competem com o masculino. A competição que existia entre o feminino começa a acontecer com o masculino também. E aí gera um desequilíbrio, uma desestabilidade nas relações afetivas, porque aí a mulher começa a querer disputar com o homem o lugar de prover, tá? Então, o homem que antes tinha a função de prover, e quando a gente vai para a linha sistêmica, tá? Não é que a mulher, para o olhar sistêmico, não é que a mulher não pode contribuir com a casa, pode, mas cada um ocupa um lugar na casa. A mulher ocupa esse lugar de trazer um sustento emocional, né? Um equilíbrio emocional, de gerenciar a casa, de fazer logística. Esse é um lugar da mulher, o cuidado dela, de gerenciar, de gerir. E o homem tem esse lugar de proteger, de trazer sustento também para casa. Quando isso está desequilibrado, por exemplo, já existe no mundo atual homens que ficam em casa e mulheres que trabalham. Se isso é um acordo que não desestabiliza o casal, é um acordo que ambos se sentem bem, não se sentem desvalorizados, ok. Mas existe uma tendência do masculino se sentir inferiorizado se a mulher ocupa um cargo 100% do lugar de prover para a família. O homem se sente desmotivado, perde-se também, às vezes, a mulher começa a olhar para o homem, tem que ter muito cuidado isso, com um olhar de fracassado, perde-se a admiração pelo homem, e aí o sexo tem tudo a ver com a admiração, o sexo fica ruim. Então, muitas coisas precisam ser vistas dentro dessa relação do trabalho, não só do trabalho fora, como o trabalho reverbera fora, né? Desse olhar, desse mundo patriarcal, do olhar machista que tende a depreciar a mulher, como dentro da casa, como isso funciona no seio doméstico. E muitas mulheres, hoje em dia, optam pela vida profissional e não querem ter filhos, por exemplo. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, se a mulher se sente bem nesse lugar, tá tudo bem. O importante é estar com um parceiro, por exemplo, que aceite que ela não quer ter filho e que o marido ou o namorado, o marido, né, que esteja bem com isso, que também não queira ter filho. E quando eles estão bem, é um acordo, é um ideal em comum, é um objetivo em comum, ambos crescem. Eles crescem profissionalmente, porque cresce também o relacionamento amoroso. Tem um equilíbrio, tem um ideal em comum, e aí tá tudo bem, tá? Mas quando não tá, quando um quer uma coisa, quando o outro quer outra coisa, ou quando a mulher tá pelejando para entrar no mundo profissional, o marido deprecia, compete, não ajuda dentro de casa, porque existe um lugar do homem que é inconsciente, que é de sabotar a mulher, que é assim, a mulher vai, vamos supor, tá casada já há um tempo, tem filho, acontece muito isso, e a mulher começa a entrar numa vida profissional depois que os filhos já cresceram, tá? Já tem condições de ficar em casa, por exemplo, sem depender tanto da mulher. E aí, o que que acontece? O marido sabota, o marido começa a não ajudar em casa, o marido começa a complicar dentro de casa as coisas, suja mais coisa, não ajuda, deixa a roupa no meio do caminho. Por quê? Porque não quer que a mulher vá para a vida profissional. Um lado dele admira o empenho da mulher ir, mas o outro teme desequilibrar, teme perder o lugar dele na família, teme perder o posto, né, do provedor ou daquela pessoa que traz a segurança para dentro de casa. Então, isso precisa ser olhado em conjunto, tá? E como pode olhar isso em conjunto? Gente, eu vou sempre repetir aqui, vocês vão cansar de me ouvir falando isso, o caminho do autoconhecimento é o melhor caminho, tá? Porque é lá no caminho do autoconhecimento que a gente pode descobrir aonde foi que aconteceu. Onde foi que surgiu a insegurança, a dificuldade de confiar em nós mesmos? Onde foi que nós aprendemos que precisávamos deixar de ser quem éramos para agradar pai e mãe? Porque às vezes a criança está ali na sua espontaneidade, na sua expressividade, os pais estão vivendo momentos conturbados, ou profissionais, e começam a trazer podas muito grandes para a criança. Um lugar é importante, o limite, a criança precisa de limite. O outro é, às vezes, ultrapassado, que é os pais serem muito severos, cobrarem muito da criança, a criança
ter que se moldar para agradar pai e mãe, e nós todos passamos por isso. Isso gera uma insegurança de que eu não posso ser como eu não posso ser quem eu sou, porque assim eu não vou receber amor. Então eu tenho que fazer aquilo que o papai ou que a mamãe esperam que eu faça para que eles possam olhar para mim com um olhar de amorosidade. E esse é o ponto que a gente gera dentro de nós a insegurança de ser quem a gente é. A gente pensa que eu tenho que mudar e me tornar outra pessoa. E o autoconhecimento vai trazer exatamente esse lugar. De onde foi que surgiu a sua insegurança? Onde foi que você perdeu o contato com aquilo que você tinha de mais bonito, a sua essência, a sua espontaneidade, a sensação de ser capaz, né? De ser quem você era suficiente. Então, o autoconhecimento traz para nós o ponto onde aconteceu, entre aspas, bem entre aspas, a ruptura com o nosso contato com aquilo que a gente é. Que surgiu a insegurança e que nós aprendemos a nos moldar e vamos pela vida em busca de amor, uma sede de amor que o ser humano carrega, que é muito grande, e a gente vai se colocando em lugares que a gente não cabe, a gente vai se moldando para estar num relacionamento ruim, para estar num emprego que não valoriza, para, sei lá, para estar numa amizade que é competitiva demais, que deprecia, que você está sempre se sentindo inferior, né? Então, a gente precisa olhar para esse lugar, para trabalhar a autoconfiança. Tudo começa no trabalho da autoconfiança. Se você não confia em você mesma, você não tem potencialidades suficientes para responder a Bia quando ela tenta desestabilizar a Maria. Maria não tem recurso interno suficiente. Então, precisa encontrar os recursos internos, né? Que aí eu falo muito do método TIP, que é o meu método de trabalho, que é o método de tesouro interno de potencialidades. Porque todo mundo carrega potencialidade. Todo mundo carrega, a sua essência é carregada de potencialidade. A nossa essência é carregada de potencialidade. E sem trabalho de autoconfiança não existe realização pessoal, tá? No meu curso, eu ensino muito sobre depois vocês podem pesquisar, chama Pirâmide de Maslow. Ele fala sobre os níveis da vida do ser humano, sobre segurança básica, né, sobre atendimento das necessidades básicas, como comer, dormir, sono, sexo, e tem toda uma pirâmide até a gente chegar na realização pessoal. E o penúltimo nível, o último nível é a realização pessoal, né? A gente vai atendendo as nossas necessidades básicas primeiro, para depois ir para a realização de sonhos e desejos e realização pessoal. E um nível essencial que antecede a realização pessoal é a autoconfiança. Então, sem autoconfiança, a gente não ocupa o lugar que a gente pode ocupar. Não realiza aquilo que a gente quer realizar, porque é pré-requisito para esse lugar de realização pessoal. Então, gente, aprender a lidar com a nossa humanidade, o caminho do autoconhecimento, ele traz o lugar de abraçar a humanidade imperfeita e limitada, ao mesmo tempo que encontra potencialidades internas, que é o trabalho da criança interior, né? A criança ferida que carrega as dores, a falta de amor, a dificuldade de contato com a perda da essência, da espontaneidade, da liberdade de ser quem se é, e a criança divina que é o encontro, é o resgate dessa liberdade, do encontro com a espontaneidade, né, do encontro com a liberdade de ser quem se é, que para mim é a maior liberdade que existe, é a liberdade de ser como se é, com aquilo que se é. E, lógico, está sempre aberto para fazer melhorias, para ganhar um lugar de evolução da vida, né, da nossa espiritualidade, da nossa humanidade. Então, como fazer isso? Buscando autoconhecimento. É, no meu ponto de vista, o melhor caminho, tá? Porque ali você vai encontrar o que foi que te aconteceu para você perder o contato com a sua força interior. E aí você tem a possibilidade, quando você descobre o que aconteceu, o que você perdeu, você encontra a maneira de resgatar isso. E é muito bonito porque as duas coisas estão no mesmo lugar. A perda da espontaneidade para agradar o nosso pai e nossa mãe, que depois vai para a vida, agradar marido, agradar o chefe, agradar a amiga, agradar quem quer que seja, para ser aceito, para ser amado, para ser visto, né? Para ser admirado, para ser reconhecido. E o lugar de encontrar a potencialidade significa
tá no mesmo lugar. E aqui não significa se tornar egoísta, tá? Porque muitas pessoas temem. Quando eu falo isso, falam: "Ai, mas eu vou me tornar egoísta. Ah, mas eu vou perder pessoas". De repente você vai perder pessoas, mas você não vai perder pessoas que estão em união, em comunhão com a sua evolução. Você vai perder pessoas que não te fazem bem. Você vai perder pessoas que depreciam você. Você vai perder pessoas que tratam você com desrespeito. E é bom que você perca essas pessoas, porque você passa por um outro nível na sua vida. Então, isso é importante também, para que a gente possa encontrar, desenvolver segurança, é importante que você também aprenda a perder coisas, né, aprenda a fazer boas escolhas para sua vida. E fazer boas escolhas significa ganhar algo importante para você e perder algo que naquele momento pode dar uma dorzinha no coração de falar: "Nossa, vou perder a amizade da Bia, porque eu subi aqui de cargo e a Bia agora compete comigo, e ela me desestabiliza na frente do outro". Que bom, talvez, que vai romper uma amizade, porque essa amizade não me soa uma amizade saudável, porque uma amizade saudável, gente, aí entra um lugar muito difícil para nós mulheres, dizem que é o seguinte: quando você está num momento de fracasso, vamos dizer assim, você sabe quem são seus amigos de verdade, porque os interesseiros vão embora, né, fica só quem tá é seu amigo e quer te apoiar. Mas o oposto também é verdadeiro, aí eu vou trazer polaridade de novo, na mesma parte de uma moeda. Quando você está no sucesso, no seu maior reconhecimento, no seu sucesso, você também tem uma dificuldade, porque as pessoas ali podem se ter uma dificuldade, porque a gente inveja quem a gente admira, tá? Se você não admira, sei lá, um trabalho, vamos colocar aqui um trabalho, sei lá, se você de repente tem uma dificuldade de lidar com sangue, um médico que faz cirurgia, tá? E você até pode admirar: "Ah, que bom que tem ele que gosta de sangue", mas eu não gosto, então eu não quero ser como ele é, porque eu desmaio, porque eu tenho medo, né, porque eu tenho dificuldade de lidar com a responsabilidade, sei lá por quê, vários motivos podem acontecer. Você não inveja aquela pessoa, porque você não quer aquilo que ela tem. Então aqui, para ter uma inveja, precisa ter um olhar de admiração que chegou no lugar que você quer chegar. Se você não quer ser médica cirurgiã que abre barriga dos outros, você pode falar: "Nossa, que legal que aquela pessoa é, até admiro a profissão dela", mas não surge a inveja. Por quê? Você não quer estar no lugar que ela está. E em amizades, quando você chega no topo, quando você alcança o seu sucesso ou está crescendo em direção ao seu sucesso, as suas amigas também podem ter uma dificuldade de lidar com esse seu sucesso. E aí vale, aqui pode até ser amiga verdadeira, tá, que pode ter uma dificuldade, aí eu vou contar um caso para vocês. Eu atendo, para a gente fechar, eu vou contar esse caso, depois eu vou ler os comentários de vocês. Eu atendo 2 pessoas amigas, tá. Em determinado momento, uma teve inveja da outra, porque vamos colocar aqui, vamos dar um nome para poder ficar mais fácil de entender, né, então vamos colocar aqui, sei lá, Priscila e Renata, tá? Então, Priscila e Renata são 2 amigas de muitos e muitos anos, são amigas confidentes, amigas que caminham juntas, amigas de verdade. Mas, de repente, a Priscila encontrou um lugar, junto com uma pessoa que elas admiram, as 2 admiram, um professor, encontrou um lugar de proximidade junto com esse professor, tá? Ela encontrou uma abertura e se tornou próxima ao professor que essas 2 admiram. E aqui a Renata, que tem uma certa dificuldade de fazer contato, começou a ter inveja da Priscila, porque a Renata queria ter a proximidade que a Priscila tinha e queria passar por experiências que a Priscila passou com aquele professor. Então ela começou a ter inveja e ela foi conversar com a Priscila. E ao conversar com a Priscila se assustou muito. A Priscila sentiu como assim: "Nossa, fulano de tal que eu confio tanto, que eu compartilho tanto, a Renata que eu compartilho tanto, tem inveja de mim", teve medo. Medo da inveja da da Renata. E se afastou. E a Renata ficou muito sentida, porque ambas ficaram sentidas, tá. Priscila ficou sentida da Renata ter inveja, Renata ficou sentida porque ela foi verdadeira com a Priscila, ela falou, ela disse pra Priscila como ela estava se sentindo. E as 2 se estranharam, passaram por um momento de dificuldade, de afastamento.
Porém, aqui é uma amizade verdadeira, é uma amizade sólida, tá? E a gente passa por desafios na vida, por isso que eu estou trazendo 2 exemplos, um de uma amizade que não me soa, não posso afirmar que não é, mas não me soa porque não tem honestidade, verdade naquilo ali, não tem uma conversa. Por que que não me soa uma amizade verdadeira que vale a pena lutar? Porque não tem uma amadu uma ma ma eita, uma maturidade emocional de falar aquilo que está sentindo, e essas 2 têm, Renata e Priscila têm. Só que é difícil lidar com isso, então cada uma no seu momento, trouxe a sua dificuldade, e eu trabalhei com cada uma individualmente e propus o encontro terapêutico de ambas, para que eu possa ajudar as 2 a passar por essa dificuldade, porque a amizade delas é verdadeira, houve verdade. E ali, a Priscila também falou para a Renata que estava assustada, e que estava se sentindo mal e ferida com a inveja. E agora eu vou ajudar as 2 a compreender, porque inveja faz parte do ser humano, gente. Sentimentos todos fazem parte da nossa humanidade. A maturidade nos mostra a lidar com isso, que nos mostra maturidade emocional. Como você sente e lida com isso? Então elas estão lidando com toda a dificuldade que ambas carregam, de uma maneira, honesta. Elas estão expressando o que cada uma sente. Então esse é um ponto muito importante, expressar o que você sente. Para expressar o que você sente, você precisa se conhecer, porque ambas estão nesse lugar de poder ter uma conversa madura, saudável e forte, e eu creio muito que elas vão conseguir dar a volta por cima, e essa amizade vai sair ainda mais fortalecida, porque elas conhecem o que elas estão sentindo. Muitas e muitas vezes que eu trabalho, né, com as minhas alunas ou com as minhas pacientes e elas trazem um tema e eu pergunto: "Como você se sente com isso?". Elas falam para mim o que elas pensam. Por exemplo: "Ah, eu sinto que ela não deveria ter inveja, porque eu compartilho com ela, ela deveria ficar feliz pela minha felicidade". E eu falo: "Isso não é o que você sente, isso é o que você pensa. Você pensa que ela deveria ficar feliz com a sua felicidade e você tá assustada com a inveja que apareceu. Como você se sente com isso?". E para isso a gente precisa se conhecer. Não tem outro caminho de você encontrar a verdade, de você ser honesta com você e com o outro, se você não se conhecer em primeiro lugar. Então é um ponto muito importante o autoconhecimento, tá? Então a chave é para isso. Então vocês sempre vão me ver aqui falando: busquem o autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave, gente, para a gente fazer as travessias, para o nosso crescimento, para encontrar a maturidade e a realização pessoal. Não tem caminho, não é o outro que vai trazer um caminho pronto. O que eu faço com as minhas alunas e que eu faço com as minhas clientes, né, com as minhas mentoradas, é ajudar elas a encontrarem dentro delas mesmas as respostas que elas precisam. O meu método constrói a ponte entre o que elas estão passando, o que elas estão sentindo e onde elas querem chegar. Então, essa é a construção que precisa ser feita para que você encontre segurança em você. A autoconfiança traz essa segurança emocional para você desenvolver na área profissional, para você ganhar o quanto você acha que merece, porque ainda tem no mercado, homens ganham mais que mulheres em algumas empresas. Hoje em dia as empresas já estão muito atentas a isso, né, cargos iguais, recebendo, salários e benefícios iguais, mas não era assim. Então, tem que buscar um caminho de encontro com você mesma, para que você possa encontrar a sua força interior, as potencialidades que você carrega, para que você realize aquilo que você quiser, independente da profissão que você quiser ter, né. Você vai lá jogar o futebol como eu fui, e aí, também tem um outro ponto que eu quero falar para fechar, é a gente também, entender que não existe perfeição, tá? Que é importante fazer mesmo que não seja perfeita. E eu falei da live de hoje. Eu tive um dia super corrido ontem, muito intenso. Ontem foi o fechamento da minha turma, de uma das minhas turmas do curso Sementes do Florescer. Então, para preparar o fechamento para as meninas, um dia intenso de trabalho, estou com visita em casa, muita coisa acontecendo. Eu não consegui, sendo bem honesta e verdadeira para vocês, porque aqui a gente trabalha a honestidade, a verdade, me lembrar de criar o tema, o post, a divulgação da live. Quando eu me lembrei era 15 para 1 da manhã.
Falei: eu abri uma enquete ontem perguntando sobre o tema que vocês queriam que eu trabalhasse, e vocês escolheram um tema profissional, e eu não me lembrei de falar assim, eu queria ter aberto uma votação do tema, dentro do tema profissional, mas sendo muito honesta, não consegui, não me lembrei, na correria do dia passou batido, e quando foi 15 para 1 da manhã eu falei: "Meu Deus do céu, eu não abri a votação, eu não trouxe um tema", então, dentro da área profissional, eu escolhi um tema que eu acho importantíssimo a gente começar por ele, que é a autoconfiança, né. E depois eu vou abrir outros temas para a gente trabalhar, vou abrir enquete lá para a gente trabalhar mais esse tema profissional, vou abrir esse espaço para vocês. Mas não consegui me lembrar, e tá tudo bem. Eu não cheguei 15 para 1 da manhã e falei: "Nossa, você é isso, você é assado, você é incapaz, você devia ter mais atenção". Eu não me cobrei, eu simplesmente abracei minha humanidade e falei: "Não, com o dia que eu tive foi o que eu dei conta de fazer, e eu não vou deixar de fazer a live por causa disso". Então a live de hoje teve zero divulgação. Aliás, eu não vou falar que teve zero divulgação, porque às 7h30 eu postei lá nos meus stories e enviei um convite para pessoas que já me mandaram direct em algum momento, né. Então se você é uma pessoa que quer receber os temas das lives, quer ser comunicada, me manda um direct falando: "Eu quero", porque você vai ser uma dessas pessoas que vai receber uma mensagem direta minha falando sobre o tema da live que eu vou trazer. E para os grupos que eu tenho, né, mas 7h30, com 1 hora de antecedência, é difícil as pessoas se programarem para estar aqui, né. É como eu ligar para você e falar assim: "Olha, vamos viajar?", ou que não seja viajar, mas olha, as pessoas têm compromisso, as pessoas têm afazeres, né, elas precisam se programar. Se tema interessa, elas precisam: amanhã tem uma live 8h30 com um tema que me interessa, então eu não vou no supermercado nesse horário, ou eu vou mudar isso, ou eu vou mudar aquilo", porque a gente funciona por interesse. Se a gente não tem interesse, a gente segue a vida, mas se a gente tem interesse, a gente tem vontade de fazer mudanças para atender ao nosso desejo, ao nosso interesse. Então, tá tudo bem, eu tô aqui fazendo live para vocês, né, e tô seguindo, mesmo sem ter divulgado, mesmo sem ter feito uma enquete, mesmo sem nada. Tô aqui, dando o melhor de mim. Então, para você alcançar essa segurança emocional na área profissional, você também precisa abraçar a sua humanidade imperfeita, limitada, que vai esquecer, que vai errar, que vai se equivocar, que não vai ser perfeita, mas, em contrapartida, apesar da imperfeição, dar o seu melhor a si mesmo. É isso que faz a diferença. É isso que faz você se sentir viva. É isso que faz você se sentir capaz, né. E é isso que faz você reconhecer, o seu ponto de virada. Reconhecer que você, apesar da imperfeição, consegue realizar aquilo que você necessita ou deseja. E por isso o caminho do autoconhecimento, gente, é essencial, porque vem de dentro, não vem de fora. O de fora pode servir como guia. Eu já passei por esse caminho, já fui uma mulher muito insegura, então hoje eu ajudo mulheres a encontrarem dentro de si mesmas a autoconfiança. Por quê? Porque eu já senti o que vocês sentem, eu já passei por esse lugar. Já me achei inferior, já me achei incapaz, já duvidei de mim, já falei 1000 vezes: "Você não vai dar conta. Ah, isso não é para você". E aí é importante também, que eu me lembrei agora falando isso, olhar, porque às vezes eu falo assim: "Ah, eu queria trabalhar, mas eu não tenho jeito por isso, por isso, por isso". Sempre vem os porquês, as justificativas, né. A cabeça encontra "Ah, eu não posso por isso. Ah, não posso porque eu tenho filho pequeno. Ah, eu não posso porque eu tenho depressão. Ah, eu não posso porque eu sou instável. Ah, eu não posso porque eu não tenho uma vida, eu não me formei, eu não tenho uma faculdade". Gente, isso é só um pequeno obstáculo que você precisa superar. Você pode tudo o que você quiser e se comprometer. Você pode desde que você se comprometa, porque às vezes estar num lugar de dependência financeira de alguém é cômodo, apesar de você não poder fazer tudo o que você quer, porque tudo na vida tem ônus e bônus, outra coisa que eu vivo falando aqui. Então, por exemplo, se você não trabalha e fica dependendo financeiramente do outro, o bônus é, você não precisa se esforçar, né, o outro traz para você um sustento, o outro traz para você, moradia, alimentação, aí você pode se entregar para sua tristeza, você pode se entregar para sua instabilidade,
Aí você fica em contato só com aquilo que você quer, os seus desejos imediatos, só que isso tem um preço muito caro, que é o preço da sua liberdade. Quando o outro, no momento adulto, tá? Porque pais e filhos com crianças é completamente diferente do que eu tô falando aqui. Mas quando um marido, ou um irmão, ou uma irmã traz o sustento para um outro ser adulto, tem condições para trazer. Vai querer limitar a sua vida, vai querer saber o que você está fazendo, você vai ter que dar satisfação. Esse é o ônus. O ônus do bônus, né? Tipo, do ônus da situação. Que é você precisar dar satisfação, porque o outro está trazendo sustento, o outro está te entregando o dinheiro dele, mas quer saber o que você vai fazer com aquilo. Como é que você está se cuidando? O que você está fazendo na sua vida? Você vai pagar um preço caro por isso? Eu acho que a perda da liberdade é o preço mais caro a se pagar por qualquer coisa, na minha opinião. Então, olha, você é capaz, desde que você queira, independente do que você quiser, tá? E aqui eu vou deixar um filme para vocês de orientação que não tem nada a ver com a vida profissional, mas tem a ver com superação de obstáculos, que aqui eu quero trazer aqui, que muito da insegurança vem de uma história que a gente conta pra gente, da incapacidade, que é o medo de assumir responsabilidade, não é nada, ninguém é capaz, ninguém é pobre coitado. Mas a gente se coloca muitas vezes no lugar de pobre coitado, que eu já me coloquei no passado. Por quê? Porque eu tinha medo de assumir responsabilidade, então eu não queria lidar com a responsabilidade. Eu escolhi isso e eu tenho que lidar com as consequências. Se der certo ou se der errado, eu tenho que lidar com as consequências disso. Eu queria que o outro se responsabilizasse. E aí, o que que eu ficava? Entre aspas, num lugar de pobre de mim, pobre coitada, não consigo, preciso que o outro faça por mim porque eu não sou capaz. E pagava um preço muito caro, que era o preço da satisfação. Eu me irritava com aquela ter que dar satisfação. Naquela época era com meu pai, né? Mas eu me irritava com ter que dar satisfação. Mas eu ficava possessa, porque eu não era mais criança, mas me portava como se fosse criança, porque eu não me assumia como era, não assumia meu tamanho, não assumia minhas potencialidades internas. Então, um adulto que se porta como criança é tratado como criança. Vai ter cobrança, vai ter perda da liberdade, vai ter. Então, eu vou indicar um filme aqui que chama Invencível. Eu não sei se é O Invencível ou Invencível. Vou contar um pouco da história, porque tem um filme parecido com ele. O que eu estou indicando aqui é um homem que é prisioneiro de guerra, ele cai de um avião no meio do mar, passa um determinado tempo ali, depois se torna prisioneiro de guerra e vive, olha, aquilo é obstáculo. Aquilo lá é obstáculo. Você assiste aquele filme, olha para sua vida, você levanta a bunda do sofá e você fala assim, nossa senhora, deixa eu ir para a vida porque a minha vida está maravilhosa. Aquilo é obstáculo de verdade. Então, deixo aqui essa indicação de filme. O Invencível, tá? O que que aquele homem passou? Surreal. E é uma história verídica, tá? É quando eu entro num lugar de que eu tô, ai, porque esse lugar ainda acontece com todo mundo. Mesmo que você confie em você, você vai passar por momentos de muito cansaço, onde baixa a sua energia e você fala, nossa senhora, acho que eu não vou dar conta. Pelo cansaço, porque você extrapola o seu limite, já contei isso aqui sobre isso aqui em lives anteriores. E aí você vai para um lugar de muito cansaço, que você fala, ai, não quero fazer, então não vou dar conta, ai, tá muito cansada. E aí eu assisto esse filme. Falo, nossa, deixa eu assistir esse filme de novo. Aí aquilo me acorda para a vida e me fala, opa, aqui eu preciso pôr limite, aqui eu tenho que dar energia. Me leva para um lugar, né, porque eu tenho um trabalho grande de autoconhecimento, de me levar para um lugar de saber, sei o que eu tenho que fazer. E vou para ação. Então fica aqui a minha sugestão para vocês, tá bom? Deixa eu só ler os comentários que vocês colocaram aqui para a gente encerrar a live, que já até passou um pouquinho do tempo, para variar, né? A Jerusa estava falando aqui que na época que ela também jogava futebol, o pai apoiava, mas a mãe não gostava. Vai sempre ter, tá, gente? Vocês verem aí o pensamento machista, às vezes não vem do masculino, vem do feminino, porque o feminino carrega o masculino dentro, o masculino carrega o feminino dentro. Assim é. Nós somos óvulo e espermatozoide, metade, metade, feminino e masculino, tá? Também ela aconteceu com a Jerusa, que eu falei do dedão do pé, ela arrancou o peito do pé. A Marreta falando, hoje em dia tem muitas mulheres jogando mais do que muito jogador profissional, do exemplo do futebol. Sempre houveram homens cabeleireiros, mas antes só chamavam de barbeiros, que já cortavam cabelo. Mas por machismo chamavam de barbeiros porque só homem tem barba, e teoricamente eles só atendiam homens. Verdade, viu?
Obrigada, Marli, por trazer essa informação. Eu não estava me lembrando dos barbeiros. É verdade, tá? Tem a Jerusa falando que somos competitivas. Outro dia eu fui estacionar o carro em uma vaga apertada e todos os homens que estavam na porta do estacionamento vieram olhar e duvidaram que eu colocaria o carro na vaga e saíram sem graça porque eu consegui. Exatamente, né? Tem aí um preconceito que mulher não sabe dirigir. Olha que legal o exemplo que a Marli trouxe. Isso é sobre isso, Marli. Dani, como fazer para descobrir onde aconteceu essa ruptura? Só no trabalho do autoconhecimento. É muito difícil fazer isso sozinha. Tem que ter um método, tem que ter alguém acompanhando, tem que ter alguém que já tenha trilhado esse caminho para poder te ajudar a compreender aquilo que você passa. O método que eu uso é o método trabalho da criança interior, né? Que é para trabalhar esse encontro com a nossa parte ferida e com a nossa parte que eu chamo de parte divina. Criança ferida é criança divina, que compõe a criança interior, que foi exatamente o ponto onde a gente se perdeu da gente. Então, o meu método é esse, tá? Eu trabalho muito com visualização criativa, com interpretação de sonho. Várias coisas eu trago aqui como ferramenta do método TIP para ajudar isso. Mas sozinha é muito difícil, porque isso fica no nosso guardado, no nosso inconsciente. Tudo que é dor, a gente quer guardar para colocar debaixo do tapete para a gente não ter contato. Então, a gente precisa trabalhar o inconsciente para descobrir o ponto específico. E aí, resgatar a nossa força interna. E aí, ela está falando, o preço é imenso e causa muita dor. Ela está falando aqui da dependência financeira ou emocional, imagino, né? Eu passaria horas vendo e ouvindo você. É puro aprendizado. Gratidão, querida. Muito gratidão mesmo. Bom, é isso, gente. Chegamos no final da live. A live vai ficar gravada. Se vocês acharam que a live valeu a pena, que fez diferença para vocês, encaminhe essa live para pessoas que precisam ouvir isso. Assim você colabora, formando uma corrente do bem, tocando o coração de outras mulheres, trazendo uma nova perspectiva para outras mulheres, plantando a sementinha da autoconfiança no coração de cada uma delas, né? Essa é a maneira que vocês podem ajudar de levar para o mundo, se fez sentido para você, informações que possam colaborar com a vida de pessoas que estão paralisadas numa situação de falta de confiança, que estão no trabalho, ganhando menos do que merecem, aceitando um chefe que desrespeita, ou uma competitividade ali dentro, ou sendo comparadas com os homens e sendo desvalorizada por isso. Então, isso a gente pode colaborar e contribuir para o desenvolvimento da humanidade, tá bom? Então, eu convido você a encaminhar essa live para as pessoas que você gosta, que você ama, que precisam ouvir aquilo que eu trouxe aqui, tá? Então, gratidão por mais um momento especial, você é muito importante, especial para todas nós. Gratidão a vocês por estarem aqui me ouvindo, por chegarem na live, mesmo que ela tenha sido avisada em cima da hora, não tenha sido divulgada. Já convido vocês para a live de quinta-feira, às 20h30, tá? Toda terça, às 8h30 da manhã, e quinta, 8h30 da noite, tem live, ok? Se acontecer alguma coisa, eu vou sempre avisar por direct ou pelos stories, ok? Mas meu compromisso é estar aqui com vocês às 8h30 da manhã, às 8h30 da noite. Abrir caixinha de interesse, de pergunta, como eu posso ajudar vocês, vou abrir uma agora, para que vocês possam trazer tema. Eu quero de verdade plantar a sementinha da autoconfiança no coração de vocês, tá bom? Pessoas que estão aqui comigo, especialmente aquelas que estão me acompanhando por mais tempo, tem mais ferramenta para despertar esse trabalho da consciência. E é esse o trabalho mais importante, sair do inconsciente para a consciente. Ontem à noite, uma das minhas alunas trouxe um relato muito importante, que ela falou assim, eu não sabia que a consciência muda tudo, que tomar consciência de determinadas coisas muda tudo, né? A Jerusa é uma das minhas alunas, ela estava presente na aula de ontem, ela lembra do que eu estou falando, né? Ela falou sobre tomar consciência traz um significado novo porque te permite fazer escolhas diferentes e cuidar melhor de você. Então, é sobre isso, tá? A Marita falando, meu despertador já fica ativado para 7h15, por aqui é 1 hora a menos. Ah, verdade, Marli, é 1 hora a menos, né? Você está sempre nas minhas lives e é muito gostoso ter a sua presença aqui. Jerusa, eu que agradeço vocês também estarem aqui, mesmo que a live não tenha sido divulgada, que tenha sido
muito de surpresa, entre aspas, né? Porque vocês já sabem que tem 8h30 da manhã, mas que não tenha sido a divulgação necessária, né? Com o tempo adequado. Tá aqui a minha humanidade com vocês. Tá bom, gente? Eu erro, eu esqueço, eu me equivoco e faz parte, tá tudo bem, né? Agora é fazer para quinta-feira uma divulgação melhor, né? Me comprometer a isso, porque eu quero o propósito de ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui, que passou, que assistiu, que teve que ir trabalhar, que voltou e que, especialmente quem está aqui até o final e que me acompanha em todas as lives. Beijo, até quinta-feira. Fiquem com Deus.